aí, galera da internet, professor Davidson de volta, tá? Se você quer continuar recebendo nossos vídeos com aula de qualidade, tá? Fundamentada, bem explicada, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações quando eu publicar uma nova aula, tá bom? Dê like no vídeo, compartilha, tá bom? E vamos aproveitar essa revisão para o Enem e vestibular. Hoje a gente vai falar de dois assuntos: monarquias nacionais, renascimento e reforma, tá bom? Aliás, três assuntos, né? Monarquia nacional, renascimento cultural e reformas. Vamos bora lá? Primeiro, características das monarquias nacionais, né? Absolutismo, poder total nas mãos dos reis, uma centralização do poder. Teoria do direito divino, ou seja, a ideia de que aquele rei ele não era colocado ali pelos homens, mas sim por Deus. Isso dava para ele um poder muito maior, tá? Mercantilismo, o Estado intervém na economia, o Estado controlando a economia, balanço comercial favorável, exportar mais do que importar, acúmulo de capital, metalismo, colonialismo, protecionismo, todas são características do pensamento mercantilista, tá bom? Exército nacional, para se ter uma monarquia forte, tá? Absoluta ou absolutista, você teria que ter o quê? Um exército forte, tá bom? Então, militarismo, delimitação territorial para formar a nação. Se a monarquia ela é nacional, ela delimita o seu território com um povo de cultura parecida, falando línguas ou língua parecida e hábitos também parecidos, além da delimitação territorial e cobrança de impostos, logicamente, para sustentar o Estado. Beleza? Então, bora para a questão, né? E os Estados nacionais, português e espanhol, só se consolidaram efetivamente a partir do século XV. A formação desses dois estados, que se localizam na Península Ibérica, está relacionada diretamente a quê? A aliança com os holandeses, que venderam seus domínios para ambos os estados, nada a ver, nada a ver, nada a ver. B. A expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, tá? Ao acordo com o Califado de Córdoba, que cedeu territórios para a criação desses estados, ao acordo com o Império Romano, que até então dominava a região, a reforma protestante, que mudou completamente os hábitos religiosos da Península Ibérica. Qual é a alternativa correta? Tá? Gente, sem dúvida, é a letra B, tá bom? A expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Os muçulmanos que entraram lá a partir do século VII, né, com o surgimento do islamismo em 622 lá com Maomé. Depois os califas fizeram a expansão e chegaram na Península Ibérica, tá? Então o processo de unificação começou antes do século XV, mas só terminou quando esses muçulmanos finalmente foram expulsos da União Ibérica, ou da região ibérica, da Península Ibérica, onde estão localizados Portugal e Espanha. Então fica a letra B de bola. Tá? Questão número 2. No processo de formação, os estados nacionais da França e da Inglaterra podem ser identificados os seguintes aspectos: fortalecimento do poder da nobreza e retardamento da formação do Estado moderno. Tá? B. Ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à igreja. Desagregação do feudalismo e centralização política. Diminuição do poder real e crise do capitalismo comercial. Enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre Estado e igreja. Vixe, qual será a alternativa correta, hein, gente? É o fortalecimento da nobreza, será, ou é da burguesia? Formação do Estado moderno. Gente, a questão correta aqui, tá bom? Anote no gabarito. É desagregação do feudalismo e centralização política, certo? Desagregação do feudalismo, aquele sistema de produção que vigorou durante a Idade Média, naquela relação de senhor feudal e o servo. Quando esse sistema foi se desagregando, tá? Os senhores feudais foram perdendo força, tá? E que o poder medieval estava na mão desses nobres, porque você estudou a Idade Média, o que mais você ouve é sobre a fragmentação do poder, que estava nas mãos dos senhores feudais. Quando há a crise, né, do feudalismo, os senhores feudais perdem dinheiro e perdem poder. É a oportunidade dos reis
né, se fortalecerem. Na Inglaterra tivemos esse contexto, na França também a mesma coisa. Muitas revoltas camponesas, acabou que o poder político ele foi retomado e fortalecido pelos reis, né? Então formou-se as monarquias nacionais e depois tão logo as monarquias absolutistas. Beleza? Então fica a letra C de cavalo. Questão número 3. A respeito da formação das monarquias nacionais europeias na passagem da Idade Média para a época moderna, é correto eu afirmar. O poder político dos monarcas firmou-se graças ao apoio da nobreza, ameaçada pela força crescente da burguesia. A expansão muçulmana e o domínio do mar Mediterrâneo pelos árabes favoreceram a centralização. Uma das limitações mais sérias dos soberanos era a proibição de organizarem exércitos profissionais. E letra D. O poder real firmou-se contra a influência do Papa e o ideal de unidade cristã, dominante no período medieval. Qual é a resposta correta? Letra D. Tá? O poder real firmou-se contra a influência do Papa. Aí você pergunta assim, professor, o poder real, a monarquia absolutista, ela não era junto com o Papa? Era sim. Mas lembre-se também que na Idade Média, a igreja é que mandava e desmandava. Tá bom? Só que a partir do momento em que houve ou iniciou-se a centralização do poder na mão do rei, tá? O rei também ele foi diminuindo o poder da Igreja Católica. Ele não se desencilhou dela, ele continuou com ela, mas diminuiu o poder político que ela tinha. Tá bom? Então tá aqui, ó. Firmou-se contra a influência do Papa e o ideal de unidade cristã dominante no período medieval. Bom, questão número 4. Como características gerais dos estados modernos que se organizavam na Europa Ocidental no período que vai do século XV ao século XVIII, pode-se mencionar, dentre outros. Consolidação da monarquia industrial no poder e a descentralização administrativa. Burguesia industrial. Será já? Não, né, gente? Centralização e unificação administrativa, bem como o desenvolvimento do mercantilismo. Opa, parece correto, hein? Confirmação das obrigações feudais, não. Nem se ficou no feudalismo, gente. Superação das relações feudais e a não intervenção na economia. A intervenção na economia, sim. Aqui está dizendo, não. O Estado controlava a economia a partir do pensamento econômico chamado de mercantilismo ou cobertismo. Consolidação do localismo político e a montagem de um exército nacional. Errado. Aqui, gente, letra B, centralização política, unificação administrativa, bem como o desenvolvimento do mercantilismo. Isso aí, essas características fazem parte da monarquia nacional e da monarquia absolutista, tá bom? Letra B de bola. Questão número 4. 5. A frase de Luís XIV, o Rei Sol, né? O Estado sou eu. Como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava o quê? A unidade do poder estatal, civil e religioso com a criação de uma igreja francesa nacional, nada a ver. B. A superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde a burguesia enriquecida. Até que tem sentido. C. A submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais. Tá? A nobreza feudal não desapareceu, mas todos os privilégios fiscais não. A centralização do poder real e absoluto no monarca e sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. Eita, não era monarquia absolutista. Ele era absoluto rei, então tinha limite. Não tinha, gente. Tá? Então, olha só. A centralização do poder real absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. Esta é a alternativa correta. Letra E. O desejo régio do rei, né, de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial nos conflitos entre a aristocracia e o campesinato. Não, never, jamais, tá bom? Então, errada, fica correta aqui, letra D de Davidson, o lembrador.
Questão número 6. Não, vamos para outro assunto, né? Renascimento cultural e científico, galera. Movimento científico-cultural ocorrido na Europa durante a transição entre as idades média e moderna e que representou as aspirações da burguesia. Ó, estamos falando do renascimento cultural e científico. Fatores: expansão marítima e o renascimento comercial. Tá? Influência da civilização bizantina, ou seja, os sábios bizantinos que foram para a região da Itália, fugidos da ocupação dos árabes, né, dos muçulmanos que invadiram Constantinopla, tá bom? A retomada dos estudos das civilizações clássicas de Grécia e Roma, greco-romana, né, graças à preservação pelos mosteiros medievais, os monges copistas que ficavam lá anos e anos copiando obras antigas para guardar, para preservar, a ascensão socioeconômica da burguesia também e a invenção da imprensa pelo Gutenberg. Foram alguns dos fatores, tá, que determinam este contexto de renascimento cultural e científico. Tá? Então, bora nas questões? Diferenças entre o pensamento medieval e o renascimento, só para a gente ainda ter mais um pouco de noção. Pensamento medieval, teocentrismo, né, teo de Deus, centrismo, centro, né, Deus no centro de tudo. Pensamento renascentista, antropocentrismo, antropo, homem. Verdade era a Bíblia. A verdade no Renascimento é a experimentação. Só se conseguia a partir da ciência, dos números, dos cálculos, da observação. No pensamento medieval, vida material sem importância. Eita, aqui não, né? Vida terrena e material também eram muito importantes. No pensamento medieval, o conformismo, a crença no progresso, né? O questionamento, a dúvida. Pensamento medieval, natureza igual fonte do pecado. No Renascimento, natureza igual beleza, onde o homem está presente. E no pensamento medieval, ascetismo e aqui o hedonismo, tá, valorização das coisas humanas. Pensamento medieval, dogmatismo. Pensamento renascentista, fé diferente de razão. Tá? Dogmas são verdades incontestáveis. No Renascimento, eles já buscavam a ideia de razão, você raciocinar, para ter dúvidas sobre aquela dita verdade. Bora na questão? 6. Lê o trecho e analisa a figura abaixo. A Última Ceia, obra-prima de Leonardo da Vinci, retrata uma época, um movimento artístico e um avanço histórico em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência. Tá? Então temos aqui a Santa Ceia, um quadro famosíssimo, tá, do Leonardo da Vinci. Bora lá. Assinala a alternativa que apresenta qual período histórico a obra pertence. Pelo amor de Deus, hein? Renascimento. Muito fácil. 7. A pintura do teto da Capela Sistina, obra do mestre Michelangelo, foi realizada no início do século XVI. Veja uma pequena parte desta obra. Está aqui, ó, na Capela Sistina, né? Deus criando o homem. Analisando as características da pintura apresentada, é correto concluir que se trata de uma obra medieval. Medieval? Classicista e modernista? Não. Agora, tem dois, né? Renascentista e antropocêntrica, renascentista e ateísta. Tá? Então fica a letra D. Renascentista e antropocêntrica, colocando o homem no centro das coisas. Bom? Questão número 8. De uma forma inteiramente inédita, os humanistas, entre o século XV e XVI, criaram uma nova forma de entender a realidade. Magia e ciência, poesia e filosofia misturavam-se, auxiliavam-se numa sociedade atravessada por inquietações religiosas e por exigências práticas de todo gênero. Quem está dizendo isso aí? Eugênio Garim. Sobre o tema, é correto afirmar: o pensamento humanista implicava a total recusa da existência de Deus? Risque isso aí. Ser humanista não quer dizer que eles eram ateus. B. A mistura de conhecimentos das mais diferentes origens, como a magia, a ciência, levou a uma instabilidade imprevisível que lançou a Europa numa onda de obscurantismo que apenas o iluminismo podia reverter? Nada a ver. Isso aqui é a imaginação desse cara que fez a questão. C. As transformações artísticas e políticas do Renascimento incluíram a inspiração nos ideais da antiguidade clássica, na pintura, na arquitetura e na escultura.
Opa, parece, né? E D, as inquietações religiosas vividas principalmente ao longo do século XVI culminaram nas reformas calvinista, luterana, anglicana e finalmente no movimento da Contra-Reforma que defendeu a fé protestante contra seus inimigos. Gente, a Contra-Reforma defendeu a fé protestante? Nada a ver, hein? A Contra-Reforma foi feita pela Igreja Católica para reafirmar a fé católica, os dogmas católicos. Então, nada a ver. Então, nós estamos falando de Renascimento, gente. As transformações artísticas e políticas do Renascimento incluíram a inspiração dos ideais da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, na pintura, na arquitetura e na escultura. Então, fica a letra C. Fatores da reforma religiosa. Por que aconteceu a reforma protestante e depois a contra-reforma católica, né? Principalmente a venda de indulgências pela Igreja Católica. O que é indulgência? O perdão. A igreja vendia perdão para a população. Cobravam dinheiro, davam um certificado. A venda de relíquias sagradas, a imoralidade da vida dos padres, bispos e papas, muitos que compravam cargos da Igreja Católica e não tinham preparação para isso. A liberação da prática da usura, proibida pela Igreja Católica, né? O lucro não podia existir, tinha que ser o preço justo. A adoração de imagens. Bom, principais reformadores, Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Vamos lá na questão? Só duas questões. As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiram contra o quê? A venda de indulgências e a autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica, parece que é essa, né? Reagiam contra a valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis? Não. A Igreja Católica não valorizava a atividade mercantil. Muito menos do lucro. C. Reagiam contra o pensamento humanista e permitiram uma ampla revisão abstrativa e doutrinária da Igreja Católica? Não, né? Não. A Reforma Protestante? Não. D. A Reforma Protestante reagiam contra as missões evangelizadoras desenvolvidas pela Igreja Católica na América e na Ásia? Não. O princípio do livre-arbítrio defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica, também não. Então aqui, ó, a Reforma Protestante lutava contra a venda de indulgência, que é a venda de perdão, tá? E também contestava a autoridade do Papa, tá certo? Última questão. No século XVI, diversos movimentos reformistas de caráter religioso eclodiram na Europa. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que, letra A, o humanismo foi o primeiro movimento reformista? Cortam. O humanismo não é movimento reformista de Igreja Católica. O humanismo é a base do Renascimento. Luteranismo difundiu-se rapidamente entre os segmentos civis da Alemanha e das regiões nórdicas, pois pregava a insubordinação e a luta armada dos camponeses contra a nobreza senhorial e o clero, aliados políticos nessas regiões. Gente, o luteranismo não lutava contra a nobreza. Não. Eles pediam respeito à nobreza, inclusive, tá bom? Então tá errado a letra B. Calvinismo significou um recrudescimento, ou seja, um fortalecimento das concepções e práticas reformistas, pois criticou os valores burgueses através da condenação do empréstimo de dinheiro a juros? Não. Não condenava dinheiro a juro, não condenava lucro, nada disso. D. Anglicanismo na Inglaterra reforçou a autoridade do Vaticano na Inglaterra? Não. Não. Ele tirou a autoridade do Papa na Igreja Católica da Inglaterra. Quem mandava agora era o imperador, no caso da época o Henrique VIII, tá bom? Letra E. O Concílio de Trento marcou a reação da Igreja Católica, né? Fazia parte da Contra-Reforma, né? A difusão do protestantismo, reafirmando os dogmas católicos e fortalecendo os instrumentos de poder do papado, tais como o Tribunal do Santo Ofício, né? A Santa Inquisição, e a criação do Índice de Livros Proibidos, o Index Librorum Prohibitorum, né? Em que eles anotavam lá os livros que não podiam circular, né? Que as pessoas não podiam ter contato com esses livros. Também fizeram a Companhia de Jesus, tá? Em que os jesuítas tiveram grande participação aqui na colonização brasileira, catequizando os índios. Porque a Igreja Católica estava perdendo fiéis na Europa, então tinha que catequizar os índios para transformá-los em católicos. Beleza, gente? Então fica a letra E, a correta aqui pra gente. Acabou? Acabou. Foca no lembrador, inscreva-se no canal, não se esqueça, ative o sininho para você receber todas as notificações e receber todos os nossos vídeos
e aprender bastante para o seu Enem, para o seu vestibular e para a sua vida também, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.